Nossa primeira lição. Eu enviei um slide da lição para o grupo da ADEF, não sei se todos receberam. Amém. Mas vai estar passando aqui no nosso telão também. A primeira lição do terceiro trimestre. Amanhã nós estaremos já de volta, como diz o nosso presbítero Josué, no nosso culto de celebração ao Senhor. Culto de celebração ao Senhor da família, mas na direção dos nossos jovens. Vamos estar aqui amanhã, louvando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Já está ali a primeira lição, Família, Criação de Deus. Vamos estar lendo o título comigo? Família, Criação de Deus. Então, o tema da revista é a família cristã no século 21, protegendo seu lar dos ataques do inimigo. Meus irmãos, nós temos também o índice da lição, que se encontra no quarto slide, o índice da lição que fala assim, o primeiro tópico fala sobre a família no plano divino, compreendendo o propósito original de Deus para a família. No segundo tópico fala a queda e suas consequências para a família. Como o pecado impactou a estrutura familiar ideal. No terceiro tópico nós vamos aprender hoje sobre a constituição familiar ao longo dos séculos. Nós vamos aprender sobre a evolução e os modelos de família na história bíblica. Vamos passar para o nosso texto áureo. Para o nosso texto áureo, que se conta em Gênesis, capítulo de número 2, versículo 18. Gênesis, o texto áureo, Gênesis, passa mais para frente, texto áureo, slide de número 8. Isso, já está ali, meus irmãos, dá para ler aí, todos? Vamos ler o texto áureo juntamente comigo? No 1, 2, 3, e disse... Glória a Deus. Meus irmãos, quem disse que não é bom que o homem esteja só? Nós podemos ver que foi o próprio Deus que disse que não é bom que o homem esteja só. Então nós podemos ver que desde o princípio da criação, Deus concedeu a alguém para que nós possamos nos relacionar. Isso não foi algo feito de maneira repentina, não quer dizer que foi feito isso de maneira repentina. Nós podemos ver que Deus primeiro criou os animais, criou o céu, a terra, criou os mares, criou os peixes, e a Bíblia diz que só no sexto dia Deus criou o homem. Então nós podemos ver que isso já era um plano de Deus para que houvesse um relacionamento mútuo diante da família, diante dele. Nós podemos ver assim, olha, eu sei que não é bom que você esteja só, e por isso eu vou fazer uma adjuntora que esteja como diante dele. Amém, meus irmãos? Vamos passar para a verdade prática. Verdade prática, a família é uma instituição divina, ela é a base da vida social. Meus irmãos, se não fosse a família, se não fosse criado essa humanidade, como nós íamos interagir um com o outro? Então nós podemos ver que a família é uma instituição divina e ela é a base da nossa vida social. A leitura bíblica em classe já foi lida em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18 ao 24. Vamos para o primeiro tópico, a família no plano divino. Volta lá um pouquinho, faz favor. A família no plano divino. O primeiro subtópico é o quê? O propósito. Então nós podemos ver que Deus tinha um propósito.
para a família. Então vamos prosseguir ali. Pronto. Já está ali o primeiro subtópico, onde fala sobre o propósito de Deus. Meus irmãos, olha para você ver que linda essa palavra. Deus criou a família com desígnios sublimes. O Criador não fez o ser humano para viver sozinho. Então nós podemos ver que desde o princípio, Deus criou a família com um propósito sagrado, nobre e perfeito, meus irmãos. Ele constituiu uma família perfeita, uma família nobre, uma família sagrada para a tua vida. Então nós podemos ver que isso refere às intenções ou propósito. Então isso eleva esse conceito a algo de excelência e beleza moral e espiritual. Então Deus fala assim: olha, eu vou conceder para você uma família que esteja dentro do meu propósito divino. Então nós podemos ver que a família não é apenas uma construção, não é apenas uma construção social, mas um projeto espiritual com uma missão de quê, meus irmãos? De amor, de respeito e crescimento mútuo. Então isso é que gera um bom relacionamento: amor, respeito e crescimento mútuo. Então nós podemos ver que o ambiente familiar é visto como o espaço ideal para experimentar e refletir o amor, a compaixão e a unidade. Então nós podemos ver que quando Deus cria as famílias com valores. Então isso serve de base fundamental para quê? Para que nós possamos educar os nossos filhos, transmitir princípios éticos e morais, e o que mais? E garantir a continuidade da fé e das tradições. Olha para você ver, seguindo aqui, olha o primeiro objetivo divino, foi o quê? Estabelecer uma instituição que propiciasse o ser humano abrigo e relacionamento. Aí Deus fala assim: olha, eu criei a família, agora eu vou propiciar para você, sabe o quê? Abrigo, lugar de convivência, lugar onde você possa se relacionar com a sua esposa, com os seus filhos, educando e fazendo ele crescer na graça e no conhecimento. Aí nós podemos ver também que o segundo propósito foi o quê? Foi fazer da família um núcleo pela qual as bênçãos do Senhor seriam espalhadas sobre toda a terra. Olha para você ver, meus irmãos, o que a Bíblia diz: olha, vou formar a família e vou abençoá-los. Eu não quero que você passe escassez no seu lar. A Bíblia diz que Deus criou essa família para quê? Que vocês cresçam, que vocês frutificam, que vocês se multiplicam. Então nós podemos ver que a Bíblia diz em Gênesis 1:28, Deus fala assim: olha, e Deus os abençoou e Deus lhes disse. Então a primeira coisa que Deus faz depois da criação é abençoar. Depois Deus fala assim: olha, eu vou dizer agora: frutificai e multiplicai e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Olha para você ver, meus irmãos, Deus dando sustento. Olha, tem maneira de subsistência para você nessa terra. Deus abençoa. Olha, está tudo em tuas mãos, está tudo ao teu alcance. Deus abençoa, cria a família, forma a família, e Deus fala assim: olha, tudo que vocês precisam eu já criei nessa terra. Aproveite, usufrui daquilo que eu proporcionei a vocês. Agora nós podemos ver aqui na última parte. Eu quero pedir a Maria Grey, por gentileza, para lermos ali juntamente comigo. Vivemos até nos relacionamentos superficiais, tá bem? Vamos do 1, 2, 3. Vivemos hoje. Vamos todos em uma só voz? No 1, 2, 3. Vivemos hoje um tempo de escassez nos relacionamentos, superficialidade, frieza e distâncias crescentes. Por isso precisamos investir no relacionamento espiritual, familiar. Meus irmãos, olha para você ver como está o mundo.
Vivemos hoje um tempo de escassez nos relacionamentos superficiais. Meus irmãos, o que tem de relacionamento superficial dentro de seus próprios lares? Famílias vivendo de aparência. Olha para você ver o que diz. Vivemos em um relacionamento de escassez nos relacionamentos. Meus irmãos, nós estamos vivendo hoje onde as pessoas já não têm confiança em outras pessoas, não quer mais um relacionamento sólido. Por quê? Porque já não confia mais. E a Bíblia nos fala que, olha, hoje é verdadeiramente uma escassez nos relacionamentos superficiais. Ele fala assim, olha, a superficialidade é a qualidade daquilo que é superficial, ou seja, que se limita à superfície ou à aparência. Tantas pessoas vivendo de aparência dentro de seus lares, meus irmãos. Meus irmãos, olha, vou falar algo aqui muito forte para a amada igreja. Tem famílias dentro dos seus próprios lares que o esposo dorme separado da esposa, cada um no seu quarto, dentro dos seus próprios lares. Irmão que não fala com o irmão, filho que não fala com os pais. Ô meus irmãos, olha para você ver. E isso ocorre o quê? Uma frieza e distância crescente. Dentro do próprio lar, a pessoa não se comunicar, não se relacionar com os da própria família. Meus irmãos, isso é muito sério, e isso nós temos que ficar atento. E vou falar algo aqui muito forte. Nós podemos ver quando nós saímos nas ruas, quando nós entramos nos comboios, nos autocarros, o que nós mais vemos é pessoas envolvidas nas redes sociais. Por quê? Porque não quer se relacionar mais, não quer fazer amizade. Por quê? Porque não confia mais naquele que está próximo de você. Não confia mais. Por quê? Por causa das oferendas do mundo, meus irmãos. Por causa daquilo que o mundo oferece. Frieza e distância crescente. As redes sociais, meus irmãos, às vezes dentro do nosso lar, se nós não vigiar, nós não falamos com a nossa esposa, com os nossos filhos, passamos tempo mais nas redes sociais do que falando com a nossa própria esposa, com os nossos filhos. E é uma arma perigosa. É boa? É sim, mas temos que saber usar, temos que saber usufruir. Olha, aparência. Então nós podemos ver que essa superficialidade é algo que é um relacionamento que não tem profundeza, é um relacionamento que não tem solidez, é um relacionamento que não tem constância. Então, meus irmãos, isso é o que nós estamos mais vivendo. E o inimigo está aproveitando para quê? Para destruir família dentro de seus próprios lares, por causa da frieza que está acontecendo dentro da própria casa, meus irmãos. Mas quem é o culpado disso? Somos nós mesmos, que às vezes nos facilitamos, que às vezes nos distraímos com as coisas deste mundo. Amém? Vamos prosseguir? No segundo subtópico do tópico 1, a família no plano divino, um lugar de proteção e sustento. Vamos prosseguir? Olha que diz: um Deus perfeito preparou um lugar excelente para a primeira família. Que lugar foi esse? O jardim do Éden. Olha para você ver, meus irmãos. Deus preparou um lugar excelente. O lugar que nós moramos, Deus preparou com excelência. Preparou com excelência para quê? Para que nós possamos ter essa convivência com o nosso esposo, com a esposa, com os nossos filhos, com os netos, com as netas, com a nossa parentela. O lugar que Deus prepara é algo bom. Olha, esse lugar que Deus prepara é um local de quê? De acolhimento, proteção e provisão. Ó, Deus falou assim: olha, eu vou escolher um local para você morar, para você primeiro acolher, para você se proteger e para você ter provisão e desfrutar da companhia de Deus, e nada lhe faltará. Quando nós olhamos essa palavra aqui,
Meus amados irmãos, nós podemos ver que Deus, quando envia Adão e Eva ali no jardim, o que faltava para eles? Não faltava nada, meus irmãos. Eles tinham provisão de tudo. Então o propósito do Senhor era que cada família tivesse recursos suficientes para a sua subsistência, pois a escassez traz conflito. Meus irmãos, para você ver, isso aqui é muito forte. A escassez traz conflito nos lares. E você sabe qual é o problema da escassez, evangelista Jacques? Que nos dias de hoje, pastora Norma, se chama divisão dentro dos lares. Já viu uma família, um casal, querer dividir as próprias despesas dentro do seu próprio lar? Tem famílias que fazem isso, irmãos. Não, isso aqui eu que vou pagar. Não, isso aqui é meu. Essa parte aqui é minha. Isso aqui é teu. Meus irmãos, não dá certo quando há divisão. Quando há divisão, há escassez. Deus nos formou para ser o quê? Uma só carne. Então, meus irmãos, a divisão é um problema que está trazendo muitos desafios dentro dos lares. E o que nós mais vemos aí, meus irmãos, são casais vivendo em divisão dentro dos seus próprios lares. E isso causa o quê? Escassez. Em vez de desfrutar das bênçãos do Senhor, está trazendo escassez para a própria família. Um dia eu falando com um rapaz, um rapaz daqui de Portugal, ele falando assim: meu, graças a Deus eu comprei meu apartamento. E eu falei assim: moço, que benção, rapaz, que benção. Mas o apartamento, eu falei, mas o apartamento eu comprei no meu nome. Eu disse: mas você não é casado com sua esposa? Por que vocês não compraram juntos? Vocês não declaram o RS junto? Declaramos. Não, mas o que é meu é meu. Meus irmãos, tem alguma lógica? Como é que a mulher está com ele ali vivendo, às vezes, tempo de escassez, a esposa está junto, ajudando, e ele fala uma coisa dessa, meus irmãos? Para você ver. E isso começa a trazer divisão. Eu sou filho, olha, não se preocupa não, meu filho, porque quando você casa, e se você chegar um dia a separar, que Deus não venha deixar, o que é seu vai ser dela também, meu filho. É lei. Vai ser, não tem jeito, meus irmãos. Isso é lei de todo o país. Entendeu? Não tem jeito. Não, o que é meu é meu, o que é dela é dela. O seu filho, se viver dessa maneira, com certeza seu relacionamento vai ser frustrado. Olha, o propósito do Senhor era que cada família tivesse recurso suficiente para a sua subsistência, pois a escassez traz conflito. Isso nós já falamos. Então, o que Deus deseja? Que cada família tenha a sua provisão diária. O pão de cada dia, meus irmãos, nos dai hoje. Mateus 6:11. E da mesma forma que Adão tinha a responsabilidade de cuidar do jardim, Deus nos deu a responsabilidade de zelar por nossa família. Então nós, como homem de Deus, nós que temos o cuidado e a responsabilidade de zelar pela nossa família, meus irmãos. É nós. Então nós podemos ver que Deus dá essa provisão, Deus dá essa condição. Meus irmãos, Deus não concede nada para nós, irmã Elane, que nós não conseguimos pagar, que nós não conseguimos nos manter. Tudo aquilo que Deus coloca em nossa mão é porque Ele sabe que você vai ter condições de pagar, de cumprir com os seus compromissos. Deus não vai colocar, meus irmãos, Deus não vai nos colocar em rascada, não. Agora isso só se nós fizermos tudo na direção de Deus. Se nós fizermos isso pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias ambições, certamente nós vamos entrar em dificuldade. Vamos prosseguir? Vamos prosseguir para o terceiro subtópico do tópico 1 ainda, a primeira família. A primeira família. Então diz assim: Deus formou Adão do pó da terra. Gênesis 2:7. Vendo que o homem não poderia viver sozinho, retirou uma costela de Adão e criou quem?
Eva, sua companheira. Então nós podemos ver que desde o início aí, Deus falou assim: olha, Adão, eu não criei você para viver sozinho. Meus irmãos, o que a palavra é tão linda que eu vejo Deus chamando Adão, olha, está vendo esses animais aqui? Coloca o nome em todos para mim. E eu vejo Adão passando os animais diante de Adão, com os olhos espirituais, e Adão colocando o nome em cada um. E quando chega a vez dele, ele olha assim: e para mim, Senhor, nada? Eu acho que Deus não fez, meus irmãos, a mulher logo no início para Adão, sabe por quê? Porque o que Deus queria, Ele propiciava na hora. Ele providenciava na hora, meus irmãos. Não, Adão, esse aí você não vai ter o privilégio de colocar nome, de colocar nome. Eu vou criar a mulher para você, Adão. E a Bíblia diz que Deus fez Adão entrar num profundo sono e cerrou uma das costelas de Adão e fez a mulher. Esta é osso do seu osso e carne da sua carne. Essa vai se chamar varoa. Aí o Senhor, Adão, essa aqui você não vai ter o privilégio de colocar o nome, não. Eu vou colocar o nome para você. Essa vai se chamar varoa. Essa é quem vai estar com você na bonança. Essa é que vai estar com você nos momentos difíceis, nos momentos de luta, de dor, de enfermidade. Essa é que vai estar com você nos momentos de escassez. Essa é para estar coladinha contigo, Adão. Meus irmãos, é lindo demais a palavra. Eu estou diante do Todo-Poderoso. Homem e mulher são iguais na sua existência. Ambos vieram do pó da terra. Então, após criar a mulher, o Senhor ordenou o casamento. Meus irmãos, então para você ver, Deus falando assim: Adão, eu não quero que você fica aí para um lado e para o outro, vivendo com um e com outra. Eu vou instituir agora o casamento, coisa legal para a tua vida, meus irmãos. Olha, ordenou o casamento, estabelecendo a mais importante instituição da sociedade. E que instituição foi essa? A família, em Gênesis 2:24. Então, Deus é maravilhoso. Ele não quis que o homem vivesse sozinho. Ele quis que o homem procurasse alguém e tivesse um compromisso real, fiel, diante dele e diante da sua família. Vamos prosseguir? Segundo tópico, a queda e suas consequências para a família. O ataque do inimigo, meus irmãos, outra parte muito importante, esse segundo tópico. O ataque do inimigo, pode prosseguir, por favor. Olha para você ver. Satanás levou a mulher a desobedecer à voz de Deus, de modo suave e envolvente. Meus irmãos, olha como Satanás é ousado. Ele chega com um modo suave e envolvente. Para quê? Para que Eva fosse trair o próprio Deus. E olha o que diz a revista. Satanás levou a mulher a desobedecer à voz de Deus de modo suave e envolvente. Satanás chega assim, meus irmãos, de mansinho, devagarinho, procurando estratégia para derrubar a instituição que Deus criou. Olha o que Satanás fala, para você ver. É assim que disse Deus? Olha para você a pergunta, meus irmãos. Essa pergunta tem que ficar gravada em nossa mente. O inimigo lançando seta. Mas é assim que disse Deus? Colocou já a dúvida na cabeça de Eva. Olha, é assim que disse Deus: não comereis de toda a árvore do jardim? Se estão todas aí, são árvores boas para comer, por que você não pode? Por que você e tua esposa não pode comer dessa árvore? Olha, não comereis de toda a árvore do jardim? Então Eva confirmou a ordem do Senhor. Meus irmãos, Eva até confirma a ordem que Deus deu para ela. Mas o problema não é confirmar. O problema aqui é no obedecer. Ela vai desobedecer a ordem divina, mas cedeu à tentação. Olha para você ver.
quando não obedecemos, o que nós fazemos? Cedemos às tentações do diabo, meus irmãos. Então Eva foi iludida, seduzida e caiu no pecado da desobediência. E Adão seguiu pelo mesmo caminho. Ó, meus irmãos, nós vemos aqui por que o inimigo não tentou primeiro Adão. Será por quê? Foi primeiro na mulher. Será que a mulher tem aquele jeitinho carinhoso e fala assim: não, pode comer, meu amor, pode participar do banquete? Será que foi porque a mulher tem aquele jeitinho de cativar? Vai e come. Meus irmãos, mas a consequência do pecado é desastrosa. Olha, mas cedeu à tentação, foi iludida, seduzida e caiu. O que o inimigo, a primeira coisa que o inimigo faz é o quê? Oferecer. Depois que ele oferece, ele ilude. Depois que ele iludiu, ele seduziu. E depois que ele seduziu Eva caiu no pecado da desobediência. O inimigo é isso, meu. O inimigo nós podemos ver a organização do diabo aqui na vida das pessoas, meus irmãos. Nós podemos ver que o Satanás é organizado. A estratégia dele é organizada. Então, e Adão seguiu pelo mesmo caminho. Vamos prosseguir? A família, desde a sua instituição, foi alvo dos ataques do inimigo. Então nós podemos ver, meus irmãos, que desde o princípio, Satanás tinha um projeto de destruir a família. Um projeto, meus irmãos. Mas, porém, Deus é soberano e seus propósitos jamais serão frustrados. Meus irmãos, olha, eu estava meditando essa palavra e nós podemos dizer que quando nós caímos na cilada é porque às vezes nós damos brecha. Então, nós podemos ver que o mais importante, que Satanás não foi vitorioso, porque da semente da mulher nasceria o Messias, aquele que esmagaria Satanás. Então o propósito do inimigo era o quê? Matar, roubar e destruir. Mas o propósito de Deus é que ele veio para destruir os intentos do maligno, meus irmãos. Então somente Deus pode destruir os planos que o maligno tem para nossas vidas. Vamos prosseguir. No tópico número 2, a queda e suas consequências para a família. Os resultados da queda no relacionamento familiar. Eu queria pedir a amada igreja para ler juntamente comigo ali. Vamos todos juntos em uma só voz, na voz bem audível. No 1, 2, 3. Qual é a origem? Meus irmãos, esse subtópico é muito importante, ó, para você ver. Qual é a origem dos males que atacam a família? A primeira origem se chama pecado. A vida familiar de Adão e Eva era o quê? Perfeita. Mas teve um porém, o pecado trouxe disfunção para o seio da família. Meus irmãos, Deus criou uma família para viver em perfeição diante da sua vontade. Então nós podemos ver que o pecado, o que o pecado traz?
trouxe o quê? Ali fala, o pecado trouxe a disfunção. O que quer dizer isso? É você mudar aquilo que está correndo bem. É você mudar de planos sem consultar o nosso próprio Deus. Meus irmãos, tem relacionamentos já enraizados e estão sendo destruídos. Por quê? Por causa da disfunção, por causa da mudança de rotina do casal. Amor, mas tem um casal amigo que não tem lugar para morar. Vamos acolher ele em nossa casa. Para você ver, só vou dar um exemplo aqui, meus irmãos. Errado? Não, lógico que não. É bom fazer o bem. Mas quando chegar, meus irmãos, já chega, faz o contrato de entrada e já faz o contrato da demissão. Olha, é 30 dias, meu filho. É 30 dias. Meus irmãos, olha o que aconteceu com Davi. Absalão, o filho de Davi, irmã Elaine, ele trai o próprio pai. Ele, para tomar o reinado de Davi, ele corre com Davi do palácio. E o que ele faz? Ele arma tendas por cima do palácio e tem relacionamento com as concubinas de seu pai. O próprio filho, meus irmãos. Minha esposa, ou meu esposo, houve uma porta aberta, uma bênção de Deus para a minha vida. O que foi, filho? Olha, eu consegui um trabalho para ganhar 5.000 euros. Foi? Que bênção. 5.000 euros. Mas só tem um porém. Tem que ficar 2 meses fora e 2 semanas aqui em Portugal. Escuta só onde eu quero chegar. Olha quem você colocou dentro da tua casa. Olha com quem nós confiamos, meus irmãos. Não estou falando, toda regra tem exceção, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Toda regra tem exceção. Aí vai para fora por causa de uma grande bênção. E o que o inimigo faz? Aproveita, meus irmãos. Olha, agora eu vou atacar. Meus irmãos, só aquele que está blindado para não cair, meus irmãos, na tentação do inimigo. Só aquele que está blindado para cair, para não cair na tentação do inimigo. Meus irmãos, vou falar algo aqui muito forte. Tem portas que são abertas, que muitas das vezes não são bênçãos para nossas vidas. Tem portas que nós pensamos que foi Deus que abriu, e não foi Deus, é o próprio inimigo abrindo porta para você cair na cilada. Entendeu, evangelista Aques? Não é bênção, meus irmãos. Ali fala da disfunção, mudou tudo. O que Deus prometeu no princípio da lição que eu falei para a amada igreja? Provisão, meus irmãos, alimento, provisão para o casamento. Olha, eu vou te dar um meio de subsistência. Se passar mal, se passar escassez, mas passa com tua esposa, passa com teu marido. Não vai inventar coisa. Meus irmãos, eu falo isso aqui com muito temor e tremor diante da palavra, que tem muitas pessoas dando brecha e estão caindo em cilada do inimigo dentro dos seus próprios lares. Mas é um parente meu. Mas é um amigo meu. Meus irmãos, foi o próprio filho de Davi que fez isso com ele, com o próprio pai. E nós temos que estar muito vigilantes com essas coisas. Olha, o que diz, continuando: após a queda, sentimentos como medo, culpa e vergonha perturbaram a convivência do casal. Olha para você o que o pecado faz. Olha, ataca primeiro o quê? Consciência. Vive com medo. Meus irmãos, tem casais dentro de casa, vou falar algo aqui, que moram juntos, mas dentro do lar está vivendo uma turbulência tremenda. Por quê? Porque por ser de uma família tradicional, uma família muito conhecida, às vezes não se separa por vergonha mesmo, por medo. E outra, e por não confessar, não se arrepender e não confessar o pecado. Não confessar o pecado, meus irmãos. E isso traz um grande problema nos lares. O que aconteceu com Adão e Eva quando pecaram? O que eles primeiro tiveram? Olha o que?
atacou primeiro os sentimentos dele, a mente. Por que ele sabia que ele pecou? Por que Eva sabia que ela tinha pecado? A mente, logo quando pecamos, nos acusa. A própria mente nos acusa. Sentimento como medo. E o que eles tiveram quando o próprio Deus apareceu pela tarde, procurando eles? Tiveram com medo. E por eles terem medo, eles fizeram o quê? Se esconderam de Deus, meus irmãos. Ou para você ver a consequência do pecado, traz vergonha, traz medo, culpa também. Por que a culpa aqui? Porque muitos não querem assumir o vosso erro. Muitos não querem assumir aquilo que praticou, o erro que praticou, o pecado que cometeu. Aqui fala que o Adão colocou a culpa em quem? Em Eva. Foi a mulher que só me deu, Senhor, que fez isso comigo. Não quis assumir o seu erro também. O erro, meus irmãos, ali as sentenças foram para os dois. E vergonha, trouxe vergonha. Perturbaram a convivência do casal. Meus irmãos, quando há pecado no relacionamento, perturba a convivência do casal. Não há paz mais em casa. Sabe o que acontece? Aí começam as discussões, as guerras, as lutas. Porque faltou se confessar, se arrepender diante de Deus e diante da sua esposa, ou esposo que seja. Então, o casal que era estruturado bagunça tudo, meus irmãos. Filho, esposa, vira uma bagunça dentro de casa. Perturbaram, e vergonha perturbaram a convivência do casal. Eles não quiseram ter, a partir daí, quando há esse tipo de pecado, meus irmãos, eles não quiseram ter o quê? Relacionamento com o próprio Deus. Eles se afastaram de Deus, não quiseram ter comunhão com Deus, não quiseram falar com Deus, e eles optaram por afastar, retroceder, esconder de Deus. Então, há muitos lares doentes, onde a família deixou de ser local de acolhimento e cuidado devido que a pecado não confessados e não abandonados. Meus irmãos, só para você ver, pecados, além de não ser confessado e continua sendo não abandonados, ou seja, continua praticando o mesmo erro. Aquilo que ele deveria satisfazer, ele satisfazia fora do seu lar. Por quê? Porque já estava com o relacionamento cauterizado, meus irmãos, já destruído, vivendo ali no próprio lar somente de aparência. Então nós podemos ver que a consequência do pecado, ele destrói a família, meus irmãos. Ele destrói o casamento, destrói relacionamento entre pai e filho, e principalmente o relacionamento e comunhão com Deus. Vamos prosseguir? O segundo tópico é a queda e suas consequências para a família, a vida familiar depois da queda. O pecado trouxe consequências terríveis. Olha para você ver o que o pecado traz, consequências terríveis. A mulher teria filhos com muita dor. Aqui foi a sentença que Deus deu para Eva. Olha, a partir de hoje você vai ter filhos com muita dor. E Adão, que teria tudo em suas mãos, ele falou assim: olha, agora do seu pão com dores. Você vai conseguir aqui, o pão agora vai ser com dores. Aí a Bíblia diz que Deus lança nardos, espinhos sobre a terra. O Senhor Adão, olha, se você quiser agora trazer o sustento para a tua casa, você vai ter que lavrar a terra, limpar os espinhos, porque se você não limpar, aquilo que você plantar vai morrer. E a cultura é isso, meus irmãos. Se você plantar, fazer uma roça de feijão, ou milho, ou arroz, se você não limpar, ela não dá nada. A Bíblia diz: olha, Deus, olha, aqui que eu vejo como Deus é maravilhoso, pastora Norma. Mesmo Adão e Eva pecando, Deus falou assim: não, olha, vai ter sustento para você na mesma. Vai ter sustento, mas você vai ter que trabalhar com o seu próprio suor para trazer sustento para o seu lar. Ou para você ver como Deus é maravilhoso. Então, houve ali a morte física tornando-se realidade.
Então a Bíblia diz: olha, Adão, olha, por causa do seu pecado, do pó você veio e do pó você se tornará. Então Adão e Eva foram expulsos do Éden. A Bíblia diz que Deus colocou o guardião ali, meus irmãos, na entrada do jardim, para que eles não voltassem, para usufruir daqueles que Deus tinha propiciado para eles. Então, todavia, olha para você ver, isso é o mais lindo. Todavia, Jesus Cristo veio ao mundo para resgatar as famílias da maldição do pecado. Então a Bíblia diz que na cruz levou nossas iniquidades sobre si. Isaías 53. Olha para você ver. Quer que eu aprenda essa palavra? Que não tem nada perdido para o pecador, meus irmãos. Porque Deus veio ao mundo para resgatar as famílias da maldição desse pecado. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós fomos resgatados. Porque Ele levou sobre si as nossas iniquidades e as nossas enfermidades. Amém? O sinopse, que diz assim: a família, desde a sua instituição, foi alvo de ataques do inimigo. Satanás fez de tudo para que o propósito de Deus para as famílias fosse destruído. Meus irmãos, nós vamos passar para o terceiro tópico. E eu vou estar convidando aqui o nosso pastor Denilson, que vai estar dando a continuidade do terceiro tópico e fazendo a conclusão. E eu espero que essa palavra possa gerar em nós um despertamento, para que nós possamos nunca cair na cilada do inimigo, meus irmãos. Porque o inimigo não brinca de ser crente. O inimigo está sempre armadilhando contra nós. Então nós possamos estar atentos em tudo que Deus possa fazer em nossas vidas. E todas as decisões que nós viemos tomar, meus irmãos, toma sempre na direção de Deus. Porque quando nós tomamos as nossas decisões na vontade e na direção de Deus, sabemos que certamente não vai ter cilada do inimigo para nossas vidas, mas que nós viemos tomar a decisão certa, para que nós possamos agradar a Deus em tudo o que nós fazemos. Amém? Fica essa palavra para os vossos corações. Eu estou convidando aqui nosso pastor Denilson, que está tomando a direção desse trabalho, juntamente com toda a igreja.